Aleluia. Estamos felizes, irmãos, por termos este privilégio, amém? Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Deus tem sido tão bom conosco. E o Senhor tem mostrado para nós, ministrado no nosso coração, o que nós precisamos fazer a cada dia. É uma batalha espiritual que nós passamos a cada dia. E nós precisamos vencer a cada dia. Então, glória a Deus pela palavra da manhã, trazendo a necessidade dos fundamentos, a necessidade de buscarmos ao Senhor, a necessidade de lançarmos diante do Senhor as nossas vidas, o nosso coração, a nossa alma, aquilo que precisa ser colocado em gestos de profundo e sinceros arrependimentos diante do Senhor, lançando diante dele tudo aquilo que precisa ser arrancado de dentro de nós, de cada um de nós. E isso é um processo contínuo, é um processo que vai a cada dia mais o Senhor lapidando pedras vivas numa construção de um tabernáculo, de uma casa espiritual, como Pedro relatou isso em sua primeira carta, capítulo 2. Pedras vivas, onde a pedra principal é Cristo. E ele nos chamou para uma maravilhosa obra. E essa maravilhosa obra depende de cada um de nós, de estarmos nos colocando diante do Senhor, de nos colocar perante a presença dele, nos lançar totalmente, plenamente, como sacrifício vivo, aprazível ao Senhor, e aos poucos o Senhor vai realizando essa obra em nossas vidas. Quero convidar vocês aí, se vocês tiverem a Bíblia, o aplicativo, abram comigo em Isaías, capítulo 32. Isso. Isaías 32, a partir do verso 1. Eis aí está, que reinará um rei com justiça, e a retidão governarão príncipes. Junto com o rei existirão príncipes. Louvado seja Deus. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Por quê? O louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Amém? Repetindo o verso 8. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele perseverará, ele persevera, ele fica na posição. E a palavra-chave que eu quero trazer para cada um de nós aqui é posicionamento de um nobre. Precisamos nos posicionar como um nobre. E aqui a palavra é perseverar. Perseverar na posição. Isso é a palavra principal. É perseverar na posição que Deus te chamou para realizar uma obra diante dele. E é essa palavra nobre, que no original significa nadib. Nadib significa autoridade de um nobre que exerce um governo. De fato, um coração disposto. E é isso que o Senhor chama cada um de nós, para nos disponibilizar voluntariamente aí
vamos até o Salmo 51, no Salmo de Davi, um coração de fato que desce profundos níveis de arrependimento, ele se arrepende, pede perdão ao Senhor, e ali ele clama ao Senhor, para que venha a ser mantido nele o espírito voluntário. E esse espírito voluntário é a mesma palavra nadib, que significa nobre. Alguém que de fato exerce uma autoridade no reino, alguém que de fato, né, tem um chamado do Senhor em especial, um coração disposto de não esperar nada, porque ele sabe, ele tem ciência do propósito no qual ele foi chamado para exercer. E aqui Isaías 32 é uma palavra profética, é uma palavra que serve para cada um de nós, porque fala de um rei, e junto com este rei tem vários príncipes, governantes. Isso vai associar com o governo de Cristo. Quando falamos de Cristo, é Jesus, o cabeça, junto com o seu corpo, exercendo de fato o propósito, que desde já, aqueles que foram chamados para isso, cada um precisa se posicionar neste propósito. Desde já exercer aquilo que o Senhor colocou e confiou às nossas mãos. O Senhor colocou talentos em nossas mãos. Nós precisamos, primeiramente, reconhecer que os talentos que Deus entregou são valiosos, são importantes e que precisam ser galgados hoje, desde já, porque o tempo é exíguo, o tempo está findando e o Senhor chama os trabalhadores para trabalhar, para galgar os talentos, as minas que ele colocou e confiou às nossas mãos. E faz muito sentido quando olhamos para o evangelho, e nós olhamos ao nosso redor, que precisa ser de fato restaurado na visão dos apóstolos, na visão que próprio Jesus Cristo apregoou no seu tempo. E ele confiou esse evangelho tão precioso nas mãos dos apóstolos. E os apóstolos, movidos pelo Espírito, apregoaram o evangelho genuíno do reino, naquele tempo, da primeira igreja, da igreja primitiva, com sinais, com maravilhas, em plenitude, agindo sem barreiras, com perseguição, sim, mas com intrepidez, sem medo, com coragem. E o Senhor chama os trabalhadores deste tempo para realizar essa mesma obra, porque nós precisamos discernir de que hoje já está havendo o quê? Uma perseguição ideológica, sim, notória, né? Mas essa perseguição ela vai aumentar. O que nós estamos fazendo? O que nós precisamos realizar, fazer diante das coisas que estão ao nosso redor, diante das perseguições? O que o Senhor está chamando a nossa atenção hoje com relação a isso? Por isso a importância de entender o processo do Senhor em nossas vidas, no nosso coração, na nossa alma. O que o Senhor tem falado ao nosso coração? Qual é o posicionamento que o Senhor requer de mim, requer de você, nesta obra tão grande e maravilhosa que Ele vai fazer? E Ele espera dos teus servos participantes dessa obra tão maravilhosa. Então, Isaías 32 é tão lindo, tão rico e profético, porque aqui diz, em Isaías 32, verso 2, os nobres servirão de esconderijo. Servirão de esconderijo. O que significa isso? Alguém em quem se pode confiar. E aí eu faço algumas perguntas para nós. Nós estamos refletindo isso, esta confiança com aqueles que estão ao nosso redor? Nós estamos transmitindo uma confiança sincera? Porque por vezes queremos forçar, queremos transmitir uma aparência, mas que de fato não é a realidade do nosso interior. E essa confiança precisa ser refletida, ela precisa ser sincera, não pode haver mácula, não pode haver nada que venha ofuscar a presença de Deus na vida de cada um de nós. A pergunta que também eu faço aqui para cada um de nós: as pessoas se sentem seguras nos nossos conselhos, nas palavras que saem da nossa boca? As pessoas, elas querem se aproximar de nós porque elas conseguem discernir que algo está dentro de nós que flui do alto. E aí eu faço uma outra pergunta: estamos buscando as coisas do alto ou estamos nos embaraçando com as coisas desta terra? São várias perguntas aqui. Quais são os nossos comportamentos diante de um cenário que cada vez está mais difícil? Um cenário cada vez mais turbulento.
no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, com a nossa família, com os nossos parentes? Será que o Senhor tem permitido em nossas vidas algumas situações, cenários, momentos em que o Senhor chama a nossa atenção para refletir, nos lançar novamente diante do Senhor, voltar lá para o altar de sacrifício, lá para o altar de bronze e sacrificar ao Senhor os nossos erros, as nossas faltas, os nossos pecados? Por quê? Essa não é a posição, o altar de bronze não é a posição de um eleito, de um príncipe, de um nobre. A posição de um nobre é estar perto do rei, é estar no Santo dos Santos, é estar com o Senhor, desfrutando da plenitude que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Então, se de fato precisa voltar e sacrificar, lançar, como foi dito aqui pela manhã, lançar tudo, gestos de profundo arrependimento, perdão, libertação, cura da alma, que nós, então, façamos isso, que diariamente nós precisamos inspecionar o nosso interior, refletir o que está dentro de nós, que precisa ser lançado diante do Senhor, para que nós possamos realmente avançar plenamente naquilo que o Senhor confiou em nossas vidas. Se tiver que fazer, vamos fazer. Nós precisamos diariamente refletir. Mas nós temos que ter a percepção de que o Senhor nos chamou para algo tão glorioso, tão maravilhoso, que o amor do Senhor em nossas vidas lança fora todo o medo. E é isso que nós precisamos refletir para quem está ao nosso redor. O medo está apertando a cada um, a humanidade está sendo oprimida pelo medo. E aí é necessário os nobres perseverar. E a palavra de Isaías 32 é muito clara. Os nobres projetam coisas nobres. E o nobre que estiver na posição, ele persevera. E a perseverança dos nobres é capaz de alcançar os que estão ao redor dele. As pessoas vão enxergar como ele pode permanecer daquele jeito num cenário tão caótico. Como que o Senhor faz tantas coisas, milagres, e tem feito grandes coisas, que é Deus que está fazendo essa obra. Aí nós percebemos que nós não podemos fazer nada. Sempre é o Senhor que vai fazer. Mas o Senhor requer de nós uma posição, um posicionamento. É perseverar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E aí, por isso, a necessidade de meditarmos nessas perguntas que eu escrevi aqui. Nós estamos refletindo essa confiança? Nós estamos refletindo uma confiança de sinceridade aos que estão ao nosso redor? As pessoas se sentem seguras com os nossos conselhos? As pessoas se sentem bem diante de uma vida, diante dos nossos comportamentos, dos nossos passos, nossos caminhos, uma trajetória de fé que de fato é confirmada pelo Senhor? Os nossos lares têm servido de porto seguro para essas famílias? Porque a cada momento que passa, cada cenário que vai mudando de um para o outro, as dificuldades vão aumentando, os cenários estão cada vez mais hostis, e o Senhor vai permitir que lares sejam servidos como porto seguro para muitos. Nós precisamos abrir os nossos lares, os nossos corações, a nossa vida como um porto seguro para aqueles que estão aflitos, para aqueles que procuram por socorro, por aqueles que não conseguem achar respostas, e que no Senhor todas as respostas estão nele. E ele quer usar os seus filhos, ele quer usar os seus servos, os profetas desses últimos dias, para um conselho, um aconselhamento. Afinal, os 7 Espíritos do Senhor, de Isaías 11, verso 2, um deles é o Espírito de conselho. Além do Espírito de fortaleza, de conhecimento, de entendimento, temor do Senhor. Nós precisamos buscar essa plenitude no Senhor, porque o Senhor confiou às nossas vidas esse posicionamento. E se temos condições de chegar neste lugar, é porque tem um propósito. E o Senhor nos deu estrutura para suportar. E é por isso que nós podemos suportar, perseverar, permanecer nessa posição. Uma posição de nobre, porque o nobre projeta coisas nobres. E aí eu quero mencionar com vocês algo muito interessante, porque os nobres, eles servirão de esconderijo para muitos.
como está escrito em Isaías 32. Isso me fez lembrar, né? Aqui na passagem de Números, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Números, no capítulo 21, a partir do verso 16. A caminhada dos filhos de Israel. E aí, no verso 16, tem algo muito interessante, que dali o povo partiu para Beer. Este é o poço, do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo, e lhe darei água. Então, cantou Israel este cântico. Eles louvaram ao Senhor no meio do deserto. E o cântico diz: brota, ó povo, poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, que o cetro com os seus bordões do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. Algo muito interessante nessa passagem, eu acredito que seja bem profético, porque Beer, dali partiram para Beer, Beer significa um oásis no deserto. E nós percebemos que os cenários que a gente vem enfrentando hoje em dia, cada vez mais hostis, cenários de um deserto particular que cada um tem passado, famílias, muitas nações estão sofrendo hoje, até mesmo por catástrofes naturais. O Senhor tem permitido algumas situações acontecer, e essas aflições, essas provações, é como se fosse um deserto, que cada um tem passado. Mas o Senhor tem permitido que coisas aconteçam para que os filhos de Deus possam, de fato, se colocar na posição, se colocar diante do Senhor e servirem de porto seguro para muitas famílias. O Senhor chamando a atenção para que muitos venham conhecer o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, o propósito do Senhor, o plano de Senhor de salvação, de redenção, o trabalho que Ele está realizando e que vai realizar ainda mais nos últimos dias. O Senhor chama a atenção de todos, da humanidade. Para chamar a atenção, é necessário sair da rotina. E para sair da rotina é necessário o Senhor mover a terra, sacudir a terra. E esse sacudir das árvores é realmente para cair os figos verdes, para mover muitos, chamar a atenção de muitos, o que é que está acontecendo, o que é que o Senhor requer de mim, por que está acontecendo tudo isso? E aí que nós precisamos meditar, refletir dentro de nós, como filhos de Deus. E quando nos posicionamos, nós conseguimos enxergar e servir vidas, servir as nações, servir a muitos que por vezes não conseguem enxergar o evangelho pleno, um propósito de uma maneira mais clara, mas que de fato o Senhor também tem um trabalhar na vida de cada um deles. E o Senhor está requerendo dos servos, dos filhos maduros desses últimos dias, chamando de fato ao posicionamento de ministrar uma palavra verdadeira, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, de realmente servir, de realmente colocar muitas vidas, tirando de um cativeiro que há muitos anos estão presos, não consegue desvencilhar desse cativeiro, e o Senhor está chamando a atenção dos filhos para isso, para chamar a atenção e usá-los poderosamente para isso. Nós estamos sendo chamados por Deus. Nós estamos sendo comissionados por Deus para realizar uma grande obra. E Beer significa oásis no deserto. Eu acredito que Deus vai fazer de muitos lares como um oásis no meio do deserto. O Senhor vai fazer de muitos lares um porto seguro. O oásis, ele tem essa conotação de porto seguro, local de refúgio. E o Senhor possa usar a sua casa como porto seguro. Usar a sua casa como um refúgio para muitos, para ministrar vidas, famílias, reestruturar famílias. Muitas famílias que estão sendo destruídas pelo inimigo, mas que no Senhor você pode e é capaz de restaurar. Você é instrumento de Deus para restaurar vidas e famílias. O Senhor confiou na sua vida algo tão valioso. Use esse talento que Deus te deu, de servir vidas, de servir famílias, de alcançar muitos e tirar muitos do cativeiro. É uma missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Beer, oásis no deserto. E outra palavra interessante aqui
é que depois que eles estiveram neste poço, eles foram para Matana, que significa um presente de Javé. E o Senhor tem algo para nós. Estamos numa caminhada tão difícil, mas que no Senhor nós podemos vencer. E para os vencedores tem o galardão, para cada um. A obra que nós realizamos não é em vão. Não é em vão, nós precisamos perseverar. Os que perseverarem até o fim, eles vão alcançar aquilo que o Senhor planejou para cada um. Porque Matana significa presente de Javé. E depois foram para Naaliel, que significa torrentes de Deus, águas vivas do Senhor. E nós estaremos com o Senhor, vamos vencer, e nós estaremos com o Senhor. Aonde quer que Ele vá, nós estaremos juntos com o Senhor. E do Senhor vão fluir águas vivas, e vamos participar dessas águas vivas. Nós vamos alcançar muitos, e as nações vão ser nutridas pelas palavras que vamos lançar nesses dias. Pois as palavras que estão dentro de você, que o Senhor já ministrou no seu coração, que já transformou a sua vida, usa essa mesma palavra para servir as outras, para nutrir as outras, para alimentar essas outras famílias, vidas. Elas estão sedentas. Não é isso que a gente ouviu aqui em Isaías 32? Muitos buscam, estão sedentas, sedes de água, famintos. Nós temos muito alimento para dar para aqueles que estão do nosso redor. Não feche a sua boca. Abra a sua boca e eu creio, Deus vai preparar cenário para que você possa ser usado por Deus. Usar a palavra que Deus colocou no teu coração, nos teus lábios, para alimentar muitos que precisam deste mesmo alimento que Deus te deu um dia e que você foi liberto. E que hoje você pode usar este fruto que frutificou em ti para alimentar os que estão ao seu redor. Eu acredito nisso. Eu acredito uma palavra que você pode lançar, pode libertar alguém do cativeiro. Uma única palavra, porque somos semelhantes ao Mestre. Não foi isso que o centurião disse? Uma palavra e o meu servo será salvo. Jesus disse, vocês vão fazer coisas maiores. Eu acredito que uma palavra que nós... E no Senhor, e não é a gente não, é sempre o Senhor. Uma palavra pode libertar uma vida. E nós vamos glorificar o Senhor por isso. Então, isso é algo maravilhoso. O Senhor nos chamou para isso. Outro lugar que o Senhor colocou aqui é Bamote, que significa lugares altos. E não é isso. O Senhor chamou muitos para alcançar famílias, vidas e nações, porque do alto eu consigo enxergar aquele que está mais longe do Senhor, aquele que está mais distante do propósito do Senhor, e eu posso, dos lugares altos, alcançar a muitos. Porque o Senhor nos chamou para ser atalaias, para anunciar a palavra do Senhor, para profetizar, para proclamar a mensagem do Evangelho genuíno. E essa mensagem do Evangelho vai cada vez mais fortalecer neste Brasil, fortalecer nas nações, porque essa é a mensagem que o Senhor traz em Mateus 24. E este Evangelho será anunciado em todas as nações. Que Evangelho é este? Que o Senhor anunciou, que o Senhor confiou aos apóstolos, mas que por séculos foram sendo ofuscados por muitas doutrinas humanas, até doutrinas de demônios, mas que nos últimos dias, e os últimos dias é agora, o Senhor está restaurando o evangelho genuíno do reino. E nós podemos anunciar este evangelho que o Senhor confiou aos apóstolos. Porque eu creio na palavra profética do Elias que há de vir. O Elias virá, restaurará todas as coisas, há de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e eu vou ainda mais distante, porque os pais que receberam o evangelho genuíno do próprio Senhor Jesus, estes pais, os apóstolos, vai direcionar para os filhos do hoje, os filhos que vão anunciar este mesmo evangelho. E eu creio nisso, eu creio nessa palavra. Isaías 32:5 diz que ao louco nunca mais se chamará nobre. Não é isso que nós percebemos nos dias de hoje? Nós olhamos para algumas pessoas, líderes, pessoas renomadas do evangelho, de um evangelho entre aspas, anunciando mensagens ofuscadas, nebulosas, que não estão de acordo com a sã doutrina, com a palavra, com a doutrina dos apóstolos, com esse evangelho que Jesus apregoou. São chamados de nobres, são chamados de heróis, são chamados até mesmo de deuses, são idolatrados por muitos, mas ao louco nunca mais se chamará nobre. E eu acredito que o Senhor vai chamar os pequeninos deste mundo, os pequeninos para confundir os sábios aos seus próprios olhos.
O Senhor está chamando os que se humilham diante do Senhor, os que se prostram diante do Senhor, os que descem profundos níveis de arrependimento, que colocam as vestes de cinzas, pano de saco e cinzas, para se lamentar, para interceder, para orar, para se colocar diante do Senhor, intercedendo por nações, por vidas, por famílias. O Senhor vai usar os pequeninos desta terra para confundir os sábios, os que se acham sábios aos seus próprios olhos. E o Senhor vai mostrar o que de fato é, o que de fato não é. Como diz em Malaquias 3, verso 18, então outra vez vereis a diferença, aquele que serve e aquele que não serve o Senhor. E o Senhor está chamando os nobres deste tempo. Posicionamento, perseverança, continuar nesta caminhada de fé. O Senhor diz assim, na palavra de Isaías 32, que no milênio, no reino milenar, de fato, o Senhor vai exercer sua justiça. A justiça, de fato, os que se humilham hoje diante do Senhor, o Senhor tem algo para oferecer. E o Senhor é um rei. E junto com este rei, terão príncipes, terão aqueles que, de fato, foram fiéis ao Senhor neste tempo. Nós precisamos nos posicionar em cenários. Cenários tendem a refletir uma aparência e semelhança da iniquidade. Cada vez mais, nós estamos sofrendo uma perseguição ideológica, essa perseguição vai continuar, vai aumentar para uma perseguição física. Cada vez mais uma aparência e semelhança da iniquidade, onde os pequeninos são forjados. É necessário que haja cenários assim. Precisamos entender isso. Cenários hostis servem para forjar os pequeninos, para forjar aqueles que são fiéis ao Senhor. E nós estamos sendo forjados pelo Senhor. Estamos sendo alistados pelo Senhor para uma batalha espiritual. Uma batalha que já está acontecendo, já vem acontecendo. O Senhor está alistando os guerreiros desses dias, ainda mais para os dias vindouros. O Senhor está esperando os verdadeiros adoradores, os nobres do amanhã, são os guerreiros do hoje. Para exercer um reino, para sermos nobres em um reino vindouro, nós precisamos ser valentes e guerreiros hoje. Precisamos batalhar dia após dia. E a cada contração, o Senhor está levantando os seus eleitos. Comentando aqui com os irmãos, conversando, e percebo o quanto que o Senhor tem levantado pessoas nos tempos da última contração que aconteceu. Qual foi a última contração de dores? Uma pandemia. O Senhor levantou muitos, tirou da inércia, despertou, porque no momento de contração, uma contração como dores de parto, pessoas perceberam que era o momento de despertar, de entender o que o Senhor quer fazer. E aí o Senhor deu uma direção. Eu acredito que uma próxima contração já está chegando. É necessário outros atalaias se levantarem. E nós, como já estamos despertos, já estamos atentos como atalaias hoje, nós precisamos orar, interceder, para que a obra do Senhor venha continuar a levantar outros atalaias, levantar outros valentes, levantar outros para caminharmos juntamente conosco nesta obra tão difícil, mas que já está vencido no nome de Jesus. No Senhor nós vamos vencer. E o Senhor, sim, vai permitir contrações acontecer. Contrações acontecerem a cada momento. Precisamos entender a dinâmica do parto, onde as primeiras dores, os princípios de dores, como o Senhor Jesus anunciou em Mateus 24, os princípios de dores. E cada contração, a próxima é ainda mais forte, mais dolorosa. E o intervalo de tempo de uma contração a outra, ela vai diminuindo. E as contrações vão aumentando, as dores. Mas o Senhor permite acontecer essas contrações para levantar mais servos do Senhor, mais profetas desses últimos dias. E nós precisamos nos alegrar numa obra que nós conseguimos enxergar, uma obra do Senhor que está acontecendo aqui. Preparem mais cadeiras, porque vai chegar mais gente. Preparem mais lugares em suas casas para receber famílias. Prepare o seu coração para ministrar a outras vidas. Essas vidas são os profetas do amanhã. E o Senhor confia em sua vida para ministrar a outras famílias, outras vidas, porque eles também são chamados do Senhor. E vamos caminhar juntos. E o Senhor vai multiplicar. O Senhor vai levantar ainda mais para exercer uma obra que não vai parar. Ela vai continuar, vai avançar e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Aí convém entender, porque no último verso diz assim, ó, convém aos nobres projetarem coisas nobres.
Quais são esses projetos? Quais são essas coisas? Porque tanto o projeto como as coisas que são projetadas, elas são nobres. E aí eu consigo discernir isso nos atos de justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos, as obras das suas mãos, são os projetos que o Senhor confiou, que nós podemos exercer hoje. Nós precisamos projetar coisas nobres, as obras, os atos de justiça, tudo inerente ao reino, tudo. Tudo aquilo que estivermos projetando para o reino é nobre, é algo que o Senhor colocou em nosso coração. Vai estar queimando no seu coração, vai estar queimando cada vez mais. Vai chegar um momento que você não vai mais parar, você vai avançar, você vai continuar e você vai se alegrar, porque você já não vai estar sozinho, você já não vai estar mais sozinha, outros estarão do seu lado, louvando com você, glorificando o nome do Senhor junto com você, projetando junto com você as coisas nobres do reino junto com você, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Senhor, naquilo que você precisa, o Senhor vai levantar pessoas para te fortalecer, assim como você também fortalece outras, com os cânticos que saem da sua boca, com os atos de justiça que você exerce, de servir vidas, de ministrar, de educar, na educação dos filhos, na educação de outros, naquilo que o Senhor colocou e confiou em suas vidas. O Senhor vai te fortalecer, porque o Senhor vai levantar pessoas para isso. É uma obra da unidade, não há uma obra envolvendo uma só pessoa, não é um exército de um homem só, mas o homem chamado por Deus, Jesus, que confiou aos servos na terra para exercer uma obra de unidade, um exército o Senhor está levantando. Nós sabemos que o anticristo está chamando a atenção de muitos para um exército da iniquidade, mas nós fazemos parte do exército de Deus. Nós fazemos parte disso, somos guerreiros e valentes, e nós vamos vencer. No Senhor nós vamos vencer. Não podemos olhar ao nosso redor, a maioria que a iniquidade está levantando. Porque sempre na história de Israel, o Senhor usou a minoria, para que o nome dele seja glorificado. Então não fique temeroso. Não tenha medo do tamanho do exército do inimigo. Reconheça que o Senhor na sua vida é suficiente. Foi assim e vai acabar assim. Foi assim no início, está sendo e vai ser até o fim. E o Senhor será glorificado. Eu vou até mencionar aqui os nobres desses últimos dias. Das 7 igrejas, somente 2 são nobres. Somente 2 perseveraram até o fim, fiéis ao Senhor. Continuaram na posição. E a palavra aqui de chave é posicionamento. Das 7, 2 permaneceram posicionadas ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Esmirna e Filadélfia. Íntegras, nobres, posicionadas no Senhor. Esmirna, taxada como pobre, mas diante do Senhor era riquíssima. Por quê? Esmirna acumulava tesouros do alto. Ela é uma característica de uma igreja que ora, que busca, que se preocupa com as coisas do reino, que ora, que intercede. E por isso ela acumula tesouros eternos em Deus, do alto. Por isso que os da terra não enxergam. Chama de pobre, mas ela é riquíssima diante do Senhor. Riquíssima diante do Senhor. Essa é uma característica de um nobre. Busquemos as coisas do alto. Amém? E não as coisas da terra. Colossenses capítulo 3. Busquemos as coisas do alto. As necessidades que nós temos, o Senhor vai suprir. As nossas dores, as nossas preocupações, angústias, ansiedades, lancemos diante do Senhor. Ele vai suprir. Busque o Senhor, busque as coisas do alto. Amém? O Senhor conhece a nossa necessidade. Eu falo por mim também. Porque nós temos necessidade, ansiedade. Precisamos lançar diante do Senhor. O Senhor vai suprir cada necessidade aqui. Amém? Nós precisamos buscar as coisas do alto. Característica de Esmirna. Ela é forjada na provação. Porque aqui diz, você suporta a tribulação, Esmirna. Um nobre suporta a provação, tribulação. É alguém que é forjado no fogo, como o ouro que é forjado no fogo. Ela aparenta ter essa pobreza, mas ela é tão rica. Ela é tão rica. E ela sofre perseguição dos falsos.
judeus aqui, sinagoga de Satanás, mas quantos estão aí falsos e por vezes queremos ministrar alguém, queremos avançar com o evangelho e sempre existe uma barreira de iniquidade, uma barreira de inimizade daqueles que se dizem domésticos da fé, mas que de fato não estão entendendo o propósito do Senhor. Não podemos desanimar diante dessas situações. Nós precisamos continuar avançando com aquilo que o Senhor confiou em nossas vidas. Amém? Outra característica de outra igreja, Filadélfia, também nobre, íntegra diante do Senhor. Perceba que Esmirna e Filadélfia, das 7, representa só 28%. É minoria. O Senhor está chamando sim uma minoria, mas fiel ao Senhor. Que esteja diante do Senhor posicionado, forte, íntegro, fiel. E para Filadélfia ele diz assim: guarda, você, Filadélfia, tem guardado a palavra, a sã doutrina, o evangelho do reino. Não negaste o nome do Senhor. Ela é fiel, ela é perseverante, mantendo-se posicionada. É justificada diante daqueles que são falsos. Fique em paz daqueles que não entendem, daqueles que não aceitam, daqueles que te rejeitam. O Senhor vai justificar a sua fé genuína. O Senhor vai justificar os seus atos de justiça. O Senhor vai justificar tudo aquilo que você está realizando em prol do reino, em prol de honrar o Senhor. Porque aqueles que buscam o Senhor, de fato, o Senhor é suficiente. A graça do Senhor basta em nossas vidas. Aí eu faço um encerramento aqui. Falaram para mim 1 hora. Ó, estou sendo fiel. Estou sendo fiel a 1 hora. Interessante, né? Como Deus é fiel, Ele tem falado aos nossos corações. Nessas duas igrejas, que é uma característica de nobre, de alguém que é íntegra, que é alguém que está posicionado no Senhor. E no próprio livro de Isaías mesmo, porque o Senhor Jesus se identifica para Esmirna. Esmirna, eu sou o primeiro e último. Aqueles que buscam o Senhor entendem essa palavra-chave. Primeiro e último. Aquele que começa a boa obra, ele termina. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o Aleph, é o Tav. Ele é o primeiro e o último. Quando ele se identifica dessa forma nos profetas, é porque existe uma mensagem para mim e para você que se posiciona. Por exemplo, Isaías, no capítulo 41, no verso 4, diz assim: quem fez e executou tudo isso? Existe um propósito do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. O mundo quer refletir para nós que não, que está desandando, que não tem mais solução. Mas o Senhor está no controle. É isso que está escrito aqui. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. E aí ele relata, eu convido você a meditar, de Isaías do 40 até o 48, mensagem para cada um de nós, no qual ele escreve aqui no capítulo 43, mas agora sim diz o Senhor, que te criou, a Jacó, ele conhece eu, conhece você, desde o ventre ele já te conhecia, desde a fundação do mundo, ele já te escolheu, já te conheceu. E ele diz assim, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ó, Jacó, você, eu e você, fazemos parte dessa obra. O Senhor nos chamou, Ele nos capacita, Ele nos forja, dói às vezes na nossa vida, na nossa alma, mas a forja é necessária para perseverarmos, para permanecermos na posição, no posicionamento diante do Senhor. É necessário essa forja do Senhor. E ele complementa no verso 8, traze o povo que ainda que tem olhos, e cego e surdo ainda que tem ouvidos, todas as nações. E nós fomos chamados para isso, para ministrar o evangelho às nações, pois todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Essa palavra verdade é amém. Amém. As nações vão declarar amém.
É verdade o que estava dito na palavra daquele servo de Deus, daquele pequenino. Não ouvimos no passado, mas diante do Senhor agora nós reconhecemos. Verdade é, amém, assim seja. E o Senhor nos chamou para anunciar arrependimento às nações, de despertá-los e tirá-los de um laço do inimigo neste mundo. Levar muitas pessoas para um lugar onde o Senhor confiou a cada um de nós. Nós é que vamos apontar. O caminho é este, andar por ele. Eles vão nos ouvir. Muitos vão nos ouvir. E nós vamos e eles vão nos seguir. Essa é a palavra do Senhor. E nós precisamos confiar nessa palavra. Precisamos crer de fato que essa palavra é verdadeira. Nós precisamos respirar, vivenciar com o fôlego de vida que há em nós. Essa verdade que é pura e verdadeira do Senhor em nossas vidas. E eu quero encerrar essa mensagem com Apocalipse 3:10. Uma palavra para essa testemunha. Porque guardaste essa palavra, esse evangelho genuíno, da minha perseverança, porque o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza perseverará. Precisamos perseverar nessa caminhada, neste propósito, nesta palavra do reino, palavra da perseverança, está escrito aqui. Porque eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para exterminar os que habitam sobre a terra. Os mares agitados, as nações rebeldes, reconhecerão e vão sentir na pele os flagelos do Senhor. Aqueles que se voltam contra mim, contra você, contra o próprio Senhor, porque haverá sim uma perseguição. Tem dias vindouros em que muitos não vão aceitar a palavra que vai sair da boca dos servos do Senhor. E o Senhor tem a paga medida para cada um. E aqui, para aqueles que guardam a palavra da perseverança, o Senhor vai guardar cada um. Para aqueles que estão neste propósito. Aqueles que vão, se colocar como mártires e vão, com um sorriso no rosto, se colocar como aconteceu também no passado com os mártires dos primeiros séculos, que vai acontecer de novo. É um trabalhar de Deus também. E há um trabalhar de Deus de guardar a muitos no deserto. E é por isso que Isaías 32 diz que muitos nobres servirão de esconderijo. O Senhor quer usar os servos do Senhor como esconderijo no meio do deserto. E muitas nações vão confiar nas palavras destes nobres. Que possamos nos posicionar como nobres do Senhor. Nos posicionar de fato diante do Senhor, porque o Senhor quer usar a sua vida para ministrar vidas, arrastar nações para um lugar de refúgio. E o refúgio começa já, dentro da sua casa. A sua vida é um refúgio para muitos. Tem que servir de refúgio. Nós precisamos aproveitar o tempo do hoje. O privilégio, a liberdade do hoje. O Senhor, temos a liberdade de sermos ministrados, de ministrar a outros, porque no amanhã já é a guerra, já é a batalha. Nós precisamos aproveitar o treinamento do agora. Amém? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Amém?